Japão para Românticos apresenta Diário entre Dois Mundos. Uma reflexão sobre o cotidiano dos brasileiros no Japão. As fábricas no Japão são comparadas a um campo de concentração, pressão incessante e exploração desenfreada. As fábricas no Japão, especialmente aquelas que empregam uma grande quantidade de trabalhadores imigrantes, têm sido cada vez mais alvo de críticas devido a relatos recorrentes de maus tratos e abuso de poder. Em muitas dessas indústrias, as linhas de produção se tornam ambientes opressivos, onde os direitos dos trabalhadores são frequentemente negligenciados. A comparação com campos de concentração, embora extrema, reflete a seriedade das condições em que muitos operam, marcadas por uma cultura de controle rígido, pressão incessante e exploração desenfreada. A dinâmica de trabalho nas fábricas japonesas é caracterizada por jornadas extensas, com colaboradores submetidos a rotinas exaustivas e poucas pausas. Em muitos casos, funcionários são punidos por não alcançarem metas inalcançáveis, o que revela uma atmosfera de medo e submissão. Por outro lado, se conseguem cumprir a meta, são punidos da mesma forma, porque outros terão que cumprir também. O ambiente das fábricas no Japão revela o que o Japão tem de pior. Insanidade e sadismo caminham lado a lado. Essa cultura do medo se intensifica especialmente para os trabalhadores estrangeiros, que muitas vezes sentem que não têm voz para reivindicar seus direitos por conta da barreira do idioma e do temor da deportação. A falta de uma rede de apoio ou acesso a recursos legais torna difícil a denúncia de abusos, perpetuando um ciclo de silêncio e vulnerabilidade. Além disso, o abuso de poder por parte de supervisores e gerentes é uma realidade inquietante. Casos de assédio moral e físico não são raros, e muitos trabalhadores se sentem desumanizados devido à maneira como são tratados. O ambiente de trabalho, marcado pelo sadismo e pelo controle excessivo, contribui para uma cultura onde a dignidade do trabalhador é constantemente desrespeitada. Esse cenário gera sérias consequências para a saúde mental e emocional dos envolvidos, que frequentemente convivem com altos níveis de estresse, ansiedade e depressão. É fundamental que essa realidade ganhe visibilidade e que haja um movimento conjunto para exigir mudanças significativas. Organizações de direitos humanos, sindicatos e a própria sociedade civil devem se engajar na luta por melhores condições de trabalho e a implementação de políticas que garantam a proteção dos direitos dos trabalhadores, independentemente de sua origem. A promoção de um ambiente laboral que valorize a dignidade e os direitos humanos é um passo crucial para transformar a indústria japonesa em um espaço mais justo e seguro para todos. Somente por meio de ações concretas e um compromisso genuíno com a melhoria dessas condições, será possível romper as barreiras que condenam tantos trabalhadores a viver em condições desumanas. Japão para Românticos apresenta Diário entre Dois Mundos, Episódio 6, Desempregados e morando em um cortiço no Japão. Hoje, ao olhar para trás, lembro da decisão que mudou para sempre a vida da minha família. Era o início da década de 90. O Brasil atravessava uma crise dura. O desemprego crescia, o dinheiro já não valia como antes. E a insegurança fazia parte da rotina de qualquer pai de família. Eu acordava todos os dias com o mesmo peso no peito: como sustentar minha casa? Como garantir o futuro dos meus filhos? Eu já havia estado no Japão antes, junto com meu filho mais velho. Foram 2 anos difíceis, mas honestos. Trabalhamos duro, enfrentamos o desconhecido, suportamos o cansaço. Voltamos com algum dinheiro guardado e, principalmente, com a esperança de recomeçar no Brasil. Minha esposa e meu filho mais novo, que na época tinha apenas 15 anos, tinham ficado aqui.
A saudade foi grande, mas o plano era simples: juntar dinheiro e voltar para uma vida melhor juntos. Mas a realidade no Brasil não colaborou. As dívidas começaram a crescer. O custo de vida parecia nos sufocar lentamente. Eu via minha esposa sentada à mesa, fazendo contas, apagando números, recomeçando, e aquele olhar de preocupação silenciosa começou a me tirar o sono. À noite, deitado, eu encarava o teto e pensava: será que fiz a escolha certa voltando? Até que um dia, sem grandes discursos, apenas com o peso da realidade entre nós, decidimos. Voltaríamos ao Japão. Mas dessa vez seria diferente. Dessa vez, iríamos todos juntos. Acreditávamos que, unidos, lado a lado, tudo seria mais fácil. Afinal, família é isso, não é? Estar junto, mesmo quando tudo parece desmoronar. Os recrutadores no Brasil sabiam exatamente o que dizer. Falavam do Japão como um lugar quase perfeito. Prometiam contratos estáveis, bons salários, moradia digna. Mostravam fotos de fábricas limpas, organizadas, com trabalhadores uniformizados e sorridentes. Diziam que iríamos para uma região conhecida como o pedacinho do Brasil. Lá vocês estarão entre conterrâneos, vai ser mais fácil se adaptar. Aquilo acendeu algo dentro de nós. Uma esperança. Uma chance de recomeçar. E assim partimos. Levamos na bagagem mais do que roupas. Levamos sonhos, expectativas e uma confiança que, mais tarde, descobriríamos ser frágil demais. A chegada ao Japão foi silenciosa, mas impactante. O ar era diferente. O cheiro, o clima, até os sons pareciam estranhos. Tudo muito organizado, muito limpo e, ao mesmo tempo, frio. Distante. Mas não tivemos tempo de admirar nada. A realidade veio rápido. Não havia trabalho. Nenhum. Os dias começaram a passar, e a promessa de emprego simplesmente não se concretizava. Ficamos esperando. Um dia, 2, uma semana, um mês. 2 meses. 2 meses sem salário, sem perspectiva, vivendo em um alojamento coletivo que mais parecia um cortiço. Os quartos eram minúsculos, divididos entre famílias que, assim como nós, estavam perdidas. Não havia privacidade. Não havia conforto. Os corredores estavam sempre cheios de entulho. O cheiro era constante, pesado. Baratas caminhavam livremente pelo chão, como se fossem donas do lugar. O banheiro era um buraco no cimento. O odor era quase insuportável. Moscas, insetos, aquilo não era digno. E ainda assim, era onde vivíamos. Eu, minha esposa e meus 2 filhos dividíamos aquele espaço com estranhos. Dormíamos com medo. Medo de ter nossas malas saqueadas. Medo de perder o pouco que ainda tínhamos. E, estranhamente, até a comida começou a desaparecer durante a noite. Mas o pior ainda estava por vir. Nossos passaportes foram recolhidos pela empreiteira. Disseram que era para segurança. Mas todos sabíamos o que aquilo significava. Era controle. Era uma forma de nos prender ali. Sem documentos, não podíamos buscar outro emprego. Não podíamos sair daquela situação. Estávamos completamente à mercê deles. Vivíamos das poucas coisas que trouxemos do Brasil: arroz, feijão, café. Cada refeição era contada. Cada dia era uma incerteza.
No cortiço, as pessoas vinham e iam. Algumas conseguiam trabalho e desapareciam. Outras simplesmente desistiam. Mas nós permanecíamos. Sempre ouvindo a mesma desculpa. As vagas estão surgindo, mas são para os que chegaram antes de vocês. Com o tempo, algo começou a nos incomodar. As pessoas passaram a nos evitar. Quando tentávamos conversar, desviavam o olhar. Se afastavam. Como se estivéssemos contaminados por algo invisível. Aquilo não fazia sentido. Até que descobrimos. A própria empreiteira orientava os outros a não falarem conosco. Espalhavam mentiras. Diziam que já havíamos ido a entrevistas e que não tínhamos sido aprovados. Mas isso nunca aconteceu. Nunca fomos levados a lugar nenhum. Um dia, um brasileiro, desconfiado da situação, conseguiu entrar em contato com a irmã, que morava em outra província. Ela veio buscá-lo. Antes de ir embora, ele se aproximou de nós e disse, em voz baixa: "Eles também me disseram para não falar com vocês, para não acreditar no que vocês contam." Foi ali que tudo fez sentido. O problema não era a falta de trabalho. O problema éramos nós. Eu e meu filho já conhecíamos o Japão. Já tínhamos trabalhado antes. Fazíamos perguntas. Questionávamos. Percebíamos quando algo estava errado. E isso incomodava. Eles queriam pessoas submissas, que aceitassem tudo em silêncio. Depois de 2 meses de espera, humilhação e incerteza, finalmente veio a oportunidade. Fomos colocados em uma fábrica de montagem de geladeiras, de uma marca famosa. Naquele momento, sentimos alívio. Achávamos que o pior tinha passado. Mas estávamos enganados. Foi ali que percebemos o verdadeiro lado obscuro que nos esperava. O ambiente da fábrica era frio, barulhento, repetitivo. O som das máquinas era constante. O ritmo era acelerado. Não havia espaço para erros, nem para fraquezas. Minha esposa, por ser nova no Japão, se tornou alvo imediato. As veteranas brasileiras observavam cada movimento dela. E então começaram as brincadeiras. Um dia, disseram para ela almoçar mais cedo. Apenas 30 minutos. Enquanto os outros ficavam 45 minutos ou mais. Ela obedeceu. Não desconfiou. Quando voltou para pegar sua marmita, ela não estava lá. Tinham escondido. E não só isso. Ficaram passando a marmita de mão em mão, rindo, debochando, como se fosse um jogo. Como se fosse engraçado. Minha esposa era diabética. Ela não podia ficar sem comer. Mas naquele dia, ficou. Quando voltou à linha de produção, já fraca, ouviu os cochichos. As risadas. A líder se aproximou e disse, em tom agressivo: "Quando terminar de almoçar, guarde suas coisas. Não deixe nada na mesa." Minha esposa respondeu, quase sem voz: "Mas eu não almocei, minha marmita sumiu." A resposta veio em forma de grito. Mentira! Ela foi arrastada até o refeitório. E lá estava a marmita. Aberta. Remexida. Como se ela tivesse comido e abandonado ali. Aquilo não era apenas crueldade. Era humilhação. Era desumanização. Pouco tempo depois, minha esposa desmaiou na linha de produção. E o que fizeram? Nada. Colocaram ela no corredor, como se fosse um objeto descartável. Não chamaram ambulância. Não quiseram hospital. Tinham medo de manchar a imagem da fábrica. Quando fui avisado, saí desesperado.
Ver minha esposa naquele estado foi uma das cenas mais dolorosas da minha vida. Pedi ajuda. Insisti. Exigi. Com relutância, a empreiteira concordou em levá-la ao hospital. Mas ainda disseram: não sabemos se a fábrica vai querer vocês depois disso. Naquele momento, aquilo já não importava. Minha esposa ficou internada por uma semana. E os custos aumentaram. As dívidas cresceram ainda mais. E, pela primeira vez, eu senti algo que nunca tinha sentido com tanta força. Arrependimento. Arrependimento de ter levado minha família para aquele lugar. Meus filhos também sofriam. Mas, mesmo assim, tentavam me dar forças. E isso doía ainda mais. Meses depois, em uma reunião, a verdade veio à tona. Durante uma discussão, um dos veteranos, tomado pela raiva, revelou: essas brincadeiras com novatos sempre aconteceram. Sempre. Aquilo confirmou tudo. Mas já era tarde. A dor já estava marcada. Resistimos quase um ano naquela fábrica. Um ano de humilhação, injustiça e sofrimento silencioso. Depois fomos transferidos. Outro lugar. Outras pessoas. Mas os mesmos problemas. Era como um ciclo que se repetia. E assim foi a vida de muitos brasileiros no Japão. Marcada por promessas quebradas. Contratos vazios. Moradias indignas. E, talvez o mais doloroso de tudo, uma comunidade que, ao invés de acolher, destruía seus próprios conterrâneos. Gente sem identidade, sem empatia, focados apenas em seus próprios interesses. Hoje, ao lembrar de tudo isso, entendo algo que demorou muito para aceitar. O inimigo não era apenas o sistema. Não eram apenas as empreiteiras. Os inimigos também estavam entre nós. A inveja. O orgulho. A falta de empatia. Tudo isso transformou irmãos de pátria em algozes. É difícil acreditar. Mas é a mais pura realidade. Muitos daqueles que um dia riram da dor alheia, hoje ocupam posições de respeito. São líderes, empresários, recrutadores. E ninguém imagina o que fizeram no passado. Mas a pergunta permanece: por quê? Por que, tão longe de casa, alguns esquecem o valor da solidariedade? Talvez a distância dê uma falsa sensação de impunidade. Talvez o sofrimento transforme alguns, mas endureça outros. A verdade é que atitudes deixam marcas. E aqueles lugares, aquelas fábricas, aqueles alojamentos, ainda carregam os ecos das lágrimas que caíram ali. Essa é a minha história. Um pesadelo que marcou minha vida para sempre. Minha esposa carrega até hoje sequelas emocionais de tudo o que viveu. E o mais doloroso, não foi causado por japoneses, mas por brasileiros. Por pessoas que deveriam ter estendido a mão e escolheram empurrar. Que essa história não seja esquecida. Que sirva de alerta. Porque o Japão pode, sim, ser uma terra de oportunidades. Mas sem humanidade. E qualquer lugar pode se tornar também um cenário de dor e solidão. E ninguém, absolutamente ninguém, merece passar por tudo isso. Japão para Românticos apresentou Diário entre Dois Mundos. Obrigada por assistir. As narrativas são baseadas em fatos reais. No entanto, nomes e lugares foram trocados para preservar a integridade e identidade dos personagens. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios. Até mais!